Olá, turma! Espero que vocês estejam bem, espero que estejam gostando do nosso curso. Bom, nos vídeos anteriores foi mostrado para vocês uma visão panorâmica, né? Uma visão ampla das técnicas que são utilizadas na medicina tradicional chinesa e abordamos um pouquinho com maior profundidade sobre cada uma delas. Evidentemente, no decorrer do curso, nós nos aprofundaremos numa imersão muito mais elucidativa, né? E muito mais esclarecedora. Bom, agora nós apresentaremos os fundamentos da medicina tradicional chinesa. Em primeiro lugar, é muito importante salientar a diferença que existe entre a medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa, assim como outras terapias orientais, mas no nosso caso estamos estudando medicina tradicional chinesa. Bom, você já sabe, você já viu que a acupuntura é uma das técnicas, é um dos métodos utilizados na medicina tradicional chinesa. Então, nosso objetivo era que você compreendesse que essa sistemática ela é muito mais ampla do que simplesmente a acupuntura. A acupuntura, ela restringe muito a atuação dessa terapêutica. Então, muito bem. A medicina tradicional chinesa ela não é melhor nem pior do que a medicina ocidental, e vice-versa. Na verdade, elas coexistem. Em determinadas situações, a medicina ocidental ela é uma terapia de primeira escolha, sem dúvida alguma, principalmente em doenças infecto-contagiosas, doenças em que você precisa de uma intervenção mais rápida. Caso contrário, você compromete a vida do paciente, uma intervenção cirúrgica. Agora, tirando casos graves, existem outras situações em que a medicina tradicional chinesa ela passa a ser, se não a primeira escolha, a única possibilidade de tratamento. E assim, exemplos não faltam, né? Vamos pensar aqui em alguns. Fibromialgia. Qual é o tratamento curativo da medicina ocidental para fibromialgia? Não tem. E os resultados com a acupuntura e medicina chinesa são sensacionais. Dores crônicas. E dor crônica significa uma dor que tem duração já há mais de 3 meses. E você vai me dizer assim, mas não é possível que alguém tenha... Não, é possível. Nós já recebemos pacientes com dor há mais de 10 anos. Isso é uma dor crônica. E a dor crônica, ela altera toda a percepção do sistema nervoso central, que é justamente o foco de ação da acupuntura e dessas outras técnicas coadjuvantes da medicina chinesa. Ela vai, entre aspas, e veremos isso com maiores detalhes no momento futuro, ela vai normalizar a resposta do sistema imunológico frente a um problema que muitas vezes não existe mais. Né? Então, o que é a dor crônica? É uma dor em que, por menor que seja o estímulo, o sistema nervoso ele está num estado de superexcitação e ele responde com uma resposta de dor desproporcional ao agente agressor, à lesão que praticamente inexiste ou eventualmente é uma sequela de uma lesão antiga. Né? Então, por isso que se fala que a grande indicação da acupuntura é no tratamento da dor. Vejam, na década de 70, o discurso era esse: acupuntura trata a dor. Quando eu falo acupuntura, entenda daqui para frente todas as outras técnicas auxiliares
e complementares. Muito bem. Hoje nós sabemos, por evidências de várias publicações de trabalhos, que ela trata assim, uma gama muito vasta de patologias, né? Uma lista muito extensa de doenças que extrapolam a questão da dor. Então, em alguns casos, não haverá indicação, e nós temos que saber disso. Veremos isso com muita propriedade durante esse curso, porque nosso trabalho tem que ser feito com seriedade, né? Senão nós caímos no descrédito com a sociedade médica, com a sociedade, com a comunidade da área da saúde, né? Então nós precisamos ter muita segurança naquilo que nós conseguimos tratar e saber exatamente qual a dimensão do nosso tratamento e até que ponto nós podemos ou não colaborar com a melhora daquele caso. Então, visto isso, existem patologias em que a medicina ocidental ela é a terapia de primeira escolha, outras em que a medicina chinesa, se não for a única alternativa, é a principal, e nesse meio de campo, nesse miolo de patologias, de milhares de patologias, nós teremos uma escala de eficiência diferente, né? E em muitos casos nós teremos resultados excepcionais com a medicina chinesa, em outros resultados razoáveis, e que muitas das vezes o resultado razoável para o paciente já vai ser muito bom. Muitas vezes a gente irá combinar as duas terapias, e assim a gente vai tocando a vida. Muito bem. A maneira, os resultados da acupuntura, principalmente, né, que foi a técnica mais explorada aqui no Ocidente, são resultados muito favoráveis. A maior parte das pesquisas científicas publicadas mostram uma grande eficiência do método. Entretanto, as explicações para esse fenômeno, elas são diferentes, sob o ponto de vista científico ocidental e sob o ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Em resumo, a ciência ocidental, ela se limita a uma interpretação neuroendócrina, ou seja, a partir de um estímulo periférico, eu consigo ativar o sistema nervoso central e conseguir, dessa maneira, respostas neurológicas e endócrinas. E dessa forma, buscar um caminho de autocura. Mas não é essa a explicação que é dada há pelo menos 5.000 anos pela origem, pela medicina tradicional chinesa, pelos tratados antigos. Para a medicina tradicional chinesa, nós temos a chamada força vital. Em chinês se fala Qi. E essa força vital, ela se movimenta pelo nosso organismo, ela é responsável por nutrir os tecidos, nutrir órgãos e vísceras. A partir do momento em que esta mobilidade do Qi pelo corpo fica comprometida, aparecem as doenças, as patologias se manifestam. E cabe ao terapeuta tradicional chinês fazer uma intervenção para normalizar este fluxo energético. Então, a medicina tradicional chinesa é uma terapêutica energética.
E energia nós não vemos, nós sentimos, nós medimos. Você não enxerga a eletricidade, por exemplo. E toda a transmissão nervosa do nosso corpo, ela é feita por um processo de eletricidade, vamos dizer assim, né? Por polarizações e despolarizações de neurônios. Isso cria um campo eletromagnético que se organiza pelo corpo. E quando algo provoca essa desorganização, as células, os tecidos e os órgãos não se comunicam como deveriam se comunicar. Isso se chama no Ocidente doença. Então, a meta, o objetivo, o foco da nossa terapêutica é o restabelecimento da energia vital do Qi. Portanto, é uma terapêutica que não trata a matéria, mas trata a energia, que trata a fisiologia, que trata a função. Aquela força que está coordenando todos os movimentos da matéria. E nisso nós iremos discorrer aí por um longo período sobre todas essas teorias. Portanto, é necessário o conhecimento delas. Na prática, para quem observa de fora, o eixo da terapia, o centro da terapia, é o conhecimento do chamado ponto de acupuntura ou acuponto. Significa que o terapeuta precisa conhecer a localização do ponto de acupuntura e quais pontos utilizar. Então vamos falar sobre o ponto de acupuntura. O ponto de acupuntura é uma região localizada na pele. Mas ela não é uma região qualquer. Ela é diferente das outras regiões. Até mesmo sob o ponto de vista histológico, da medicina moderna, ao prisma dos microscópios, é uma região mais densa em terminações nervosas livres. Porém, para a medicina tradicional chinesa, é uma região de concentração do Qi, dessa força vital. E essa força vital, ela segue um caminho pelo corpo. Ela não se desloca aleatoriamente. E a esse caminho que essa força vital se desloca pelo organismo, dá-se o nome de meridianos. Assim como aquelas linhas que você conhece nos mapas de geografia. São os meridianos de acupuntura. Então, há milênios já se descreveu várias linhas por onde essa energia percorre. E justamente sobre essas linhas se localizam os pontos de acupuntura. Portanto, o conhecimento do ponto de acupuntura é algo muito importante. Cada ponto de acupuntura possui um efeito próprio, um efeito específico. Cada ponto de acupuntura, quando estimulado, promove uma reação específica no organismo. E é necessário se conhecer essas reações. Porque nós temos aproximadamente 360 pontos básicos espalhados por esses meridianos. Desses 360 pontos, nós temos que saber quais nós utilizaremos no paciente. Via de regra, nós usaremos em torno de 10 pontos. Um pouco para mais, um pouco para menos. Bom, 10 em 360
já deu para você perceber que eu preciso ter um caminho para a seleção desses pontos. E o caminho para a seleção desses pontos são os pilares da medicina tradicional chinesa. São os fundamentos, né? É aquela estrutura teórica que sedimenta todo esse conhecimento. Então é necessário se estudar o Qi, essa força vital, se estudar a produção do Qi, como ele se forma no nosso organismo, como ele se desloca pelos meridianos. É necessário conhecer o que afeta esse Qi para produzir a doença, o que nós chamamos de etiopatogenia. E vocês verão que é muito diferente da medicina ocidental. Aqui não se fala em vírus, em bactéria, mas aqui se fala, por exemplo, em fatores climáticos, fatores emocionais, que vão perturbar essa energia interna. E nós aprenderemos como harmonizar esse desequilíbrio. Então a etiopatogenia estuda as causas da doença. A fisiopatologia é muito importante. Nós estudaremos que o Qi ele se manifesta de formas diferentes no corpo e cada órgão interno possui o seu próprio Qi, a sua própria energia. E elas se interrelacionam. Nós vamos estudar essas relações. E a fisiopatologia estuda justamente o que acontece quando a energia vital de um determinado órgão é afetada. Aí você apresenta um determinado quadro clínico. Isso caminha, esse conhecimento todo, para que você faça um diagnóstico chamado diagnóstico energético. Que alteração exatamente ocorreu nessa estrutura energética, nessa força vital, e como eu chego nesse diagnóstico? Então, para isso existe uma propedêutica, existe um caminho, existem métodos para que nós possamos chegar ao diagnóstico. Somente a partir do diagnóstico é que nós criaremos estratégias de seleção dos pontos, de combinação dos pontos. E isso faz um acupunturista. Isso faz um profissional formado em um curso de acupuntura. Agora, o médico chinês, o terapeuta tradicional chinês, e essa é a nossa proposta, ele não se limita, e já seria uma grande coisa, a diagnosticar e fazer uma prescrição de pontos, saber que pontos utilizar para regular esta desarmonia. Numa linguagem ocidental, para promover a homeostase, o equilíbrio interno da nossa fisiologia. Mas nós extrapolamos. Nós vamos ver também qual é o melhor método para se conseguir isso, de todos aqueles métodos que nós mencionamos. Então, em um determinado paciente, vai ser mais indicado ventosas, por exemplo, do que agulha. De repente, naquele paciente que não gosta de agulha, ou você terapeuta que não quer manusear as agulhas, o paciente pode usar o laser. Em determinadas condições, é melhor usar a moxa, um estímulo térmico, um estímulo que aquece. Enfim, nós temos uma gama de métodos e que nós apenas saberemos fazer a seleção deles se nós conhecermos os pilares centrais
que regem, que normatizam todo esse sistema de reequilíbrio. E é por isso que no vídeo de boas-vindas eu conto aquela história do sábio que derramava chá ao servir o discípulo, o chá extrapolava da xícara, e quando o discípulo falou, mas mestre, o chá está derramando, ele falou assim, exatamente essa é a lição de hoje. Para você aprender algo novo, para você provar do meu chá, a sua xícara tem que estar vazia. Para você aprender algo novo, a sua mente tem que estar vazia. Então você, por um momento, vai deixar de lado todo o seu conhecimento prévio. Porque se assim não for, você não compreenderá essas teorias. Ao final, você terá plenas condições de fazer aí um link, né, de fazer aí uma analogia entre elas e verá que existe muita coerência entre a medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa. Então, daqui para frente, apresentaremos paulatinamente essas teorias e peço para que vocês tenham disciplina, estudem todo o material que for postado, façam suas anotações e nos vemos aí no próximo encontro. Tá bom? Saudações para vocês, fiquem bem.